Que bom revê-los. Uma boa noite a cada um de vocês. E espero que a paz e a direção divina possa nesse momento estar sobre a sua vida. É sempre com muita alegria que saudamos você e a sua família que está hoje aqui entre nós. Esperamos que você aprecie estar conosco e decida voltar mais vezes. Quero também aproveitar para saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha semanalmente através do programa Viva, uma experiência real. Se você ainda não sabe, o programa Viva é produzido e gravado aqui, na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, a cada momento que estamos juntos, a cada semana, viver uma experiência real com Deus. Hoje nós chegamos à metade, passa rápido, não? A metade da série de mensagens que estamos desenvolvendo, intitulada Você é Aquilo que Ama. Durante essa jornada que estamos fazendo juntos, nós temos visto que a nossa vida não é apenas centrada naquilo que pensamos, naquilo que sabemos, ou aquilo que queremos. Como seres humanos, nós somos em grande parte dominados pelos desejos, pela vontade, pelos anseios que temos. Deles provém as decisões e as escolhas que nós fazemos. Mas afinal, como ter nossos mais íntimos anseios alinhados com a vontade, com o sonho de Deus à nossa vida? O segredo é através da experiência do amor. E nessa direção, nada melhor do que analisarmos e aplicarmos à nossa vida os princípios e orientação que nós podemos extrair daqui, de uma das mais belas porções bíblicas que nós cantamos no Novo Testamento, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 13. A carta de Paulo, escrita aos primeiros cristãos da cidade de Corinto. E nessa carta, na primeira delas, ele dedica uma porção específica, na qual ele analisa, desenvolve, aplica e ensina a importância do amor. E nesse texto nós temos percebido que a profundidade vai além do que as simples orientações que nós podemos receber, ouvir no dia do nosso casamento. Eu mesmo já utilizei esse texto diversas vezes em casamentos, tentando aqui extrair alguma lição para os noivos, mas é um texto que tem uma profundidade imensa a nós. O que Paulo apresenta aqui, queridos, são princípios para a vida. Na primeira mensagem dessa série nós vimos que o verdadeiro amor, ele de fato tem uma importância profunda na nossa existência. Analisamos juntos ali aspectos relacionados com a importância de viver essa experiência. Na sequência nós começamos a aprender sobre os princípios, os atributos do amor, as características primárias da essência de quem é Deus. Na segunda mensagem então nós falamos sobre o poder da bondade e depois falamos sobre a importância da abnegação, a luta contra a inveja. E hoje nós vamos ver um dos mais importantes também atributos do amor, aquilo que nós encontramos na sequência. E lemos o texto no verso 4, da seguinte forma: o amor, ele não se vangloria, não se orgulha. Se você busca amar aquilo que realmente importa, você precisa aprender a viver de maneira plena a palavra que está por detrás dessa expressão. Não se vangloria, não se orgulha, que é a palavra humildade. Esse é o tema de hoje, a humildade. Esse não é um assunto fácil de falar e muito menos de viver. Portanto, antes mesmo da gente tentar entender o que é humildade, como viver a realidade da humildade, eu peço a sua permissão para mencionar o que não é humildade. Humildade, queridos, não é viver em vergonha. Humildade não é viver em timidez. Não é ser acanhado. Não significa ser fraco, medroso. Ser humilde não é tornar-se um capacho para que as pessoas passem e limpem seus pés.
Humildade não é falta de confiança, não é insegurança. Humildade não é ter uma baixa autoestima. Ser humilde não significa se colocar por baixo, todo o tempo pensando ou dizendo: eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho valor algum. Não tem nada que eu possa fazer. Não. Jesus nunca demonstrou nenhuma dessas deficiências. Mas ao mesmo tempo, Ele foi Cristo, a pessoa mais humilde que viveu nesse mundo. E como nós veremos hoje, queridos, nós precisamos compreender que ser humilde demanda, na realidade, coragem. Demanda confiança. É necessário autoestima. Ser humilde requer segurança. Humildade é o único antídoto para a arrogância, para o orgulho, para a presunção, que por sinal são todos subprodutos do principal problema que nós temos invariavelmente tocado nessa série. Se você percebeu, em todas as mensagens dessa série nós vimos qual é a base central dos problemas que nós vivemos, que é o problema do egoísmo, o nosso eu. E aqui na palavra de Deus nós encontramos, queridos, diversas promessas sobre a humildade. Eu preparei uma lista rápida aqui com alguns textos bíblicos, eu vou apenas ler e eu queria que você acompanhasse comigo no telão. Promessas que a Bíblia traz sobre a humildade. Uma pesquisa rápida que eu fiz e alguns textos. Deus salva o humilde, diz a Bíblia. Deus, Ele protege o humilde. Temos ali os textos bíblicos. Deus guia o humilde. Deus concede sabedoria ao humilde. Deus promete uma herança eterna ao humilde. Porque é o seguinte, eu fiz a lista com propósito. Eu quero que você bate uma foto, tá bom? Também vamos parar ali? 10 segundos, 1, 2, 3, pega o telefone e bate a foto. Aí você lê em casa os textos, tá bem? Você que está assistindo pela televisão, enquanto o pessoal bate a foto, você pode aí rapidamente também bater uma foto da TV, ou tomar nota. Tá bem? Esse era o objetivo, que você pudesse ler esses textos. São diversos textos que eu coloquei, e eu queria que você acompanhasse. Então, Deus concede sabedoria ao humilde. O próximo, Deus promete uma herança eterna ao humilde. Deus promete exaltar o humilde. Outra promessa, Deus honra o humilde. E o último, que Deus concede graça aos humildes. Não serve. Leia em casa. Por outro lado, queridos, o orgulho. Nós vimos aí promessas que Deus fala sobre a humildade, promessas ao humilde. O orgulho, ele é altamente ofensivo para Deus. Salomão, ele escreve no livro de Provérbios, e aqui agora eu leio, acompanhe. Há muito tempo esse texto tem chamado a minha atenção. Provérbios capítulo 6 diz o seguinte: há uma lista de 7 coisas que Deus, ele detesta, que é abominável a Deus. São 7 itens, e o primeiro da lista é exatamente essa questão: olhos altivos, o orgulhoso, é o primeiro da lista. Então, lembre-se disso. Orgulho é algo que realmente não cai bem com Deus. Foi o orgulho, queridos. Foi o orgulho que fez com que o mundo que hoje vivemos seja o que é. Foi o orgulho que transformou um ser criado por Deus em perfeição, que se tornasse o inimigo de nossas almas. O texto do profeta Ezequiel descreve essa realidade através dessa triste forma. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Aqui, queridos, começou todo o problema, não apenas do nosso planeta, mas do universo. O mal teve sua origem quando um ser criado por Deus não soube utilizar esse dom que Deus concede às suas criaturas, o seu livre-arbítrio, o poder de escolher, e ele começou a acariciar o seu eu. E isso gerou o orgulho, e as consequências é só você olhar ao seu redor. Por essa razão, Deus ama a humildade. E Ele mesmo afirma, Deus diz, ouça com atenção: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este, Deus diz, eu estimo, ao humilde
e contrito de espírito. Por essa razão, uma vez mais eu preciso dizer, humildade é uma escolha. Você precisa escolher, você precisa decidir ser humilde. Humildade não é algo que você força em alguém. E humildade não é algo natural ou normal em nós seres humanos. Humildade é uma experiência que você precisa viver por si mesmo. A palavra de Deus claramente indica a nós: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Novamente aqui, uma escolha. Aqui nós encontramos que uma decisão em viver a atitude de humildade, compreendendo que nada somos sem a direção de Deus, aceitando que nós dependemos dEle. Em que? Absolutamente tudo. Nós dependemos absolutamente em tudo de Deus na nossa vida. E eu vou voltar a esse tema, essa questão em mais alguns minutos. Quando nós falamos de humildade, nada melhor do que a gente focar o nosso coração naquele que foi e naquele que continua sendo o modelo máximo de humildade. Mencionei minutos atrás. Quem é Ele? Jesus Cristo. E essa realidade se torna óbvia quando a gente contempla dois momentos absolutamente marcantes da vida do mestre Galileu. O primeiro deles, de uma das mais extraordinárias lições que ele nos ensinou, e o segundo, no exemplo que ele deixou. Isso, se me permite, eu vou começar pela primeira. A lição. Qual foi a lição que Cristo nos deu sobre esse assunto, sobre humildade? Em Mateus, o primeiro evangelho, entre os capítulos 5 e 7, você que tem a Bíblia em casa, você aí na sua casa, você pode conferir, nós encontramos ali o mais famoso, o mais poderoso, o mais extraordinário sermão que Cristo fez. Essa porção bíblica, Mateus 5, 6 e 7, é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E logo na abertura desse sermão, logo no começo, as primeiras palavras que Cristo menciona, ele apresenta as principais características. Na realidade, o Sermão da Montanha inteiro, ele apresenta características do seu reino. Nas linhas, nas palavras, princípios do reino de Deus. E logo no começo do sermão, que é dos versos 3 a 12 do capítulo 5, nós encontramos ali 8 afirmações. 8 promessas de Cristo que são conhecidas, a porção de abertura do Sermão da Montanha é conhecida como as bem-aventuranças. Cada uma delas começa com esse termo. Se você ler, Cristo diz bem-aventurados, bem-aventurados. Esse termo significa, segundo o dicionário português, é um adjetivo que significa uma pessoa muito feliz, uma pessoa bem-aventurada. A palavra que nós encontramos no original grego é a palavra makarios, que significa abençoado, significa afortunado, significa uma pessoa feliz. Esse é o significado da palavra em grego. De todos os assuntos que Cristo poderia ter escolhido, e isso é o que eu gostaria muito que você colocasse na sua mente. Tantos temas que Cristo poderia ter começado, puxa vida, eu vou fazer o meu maior e mais importante sermão, o que eu vou falar primeiro? Se Cristo parou para pensar, podia falar do quê? Podia falar do amor, podia falar da nova terra. Tantos temas ele podia ter falado, mas ele decide começar o seu principal sermão com a abertura, as bem-aventuranças. A primeira delas, imagina qual é o tema, qual é o assunto. Ele começa abordando esse tema. Como é que você pode ser feliz? E ele sabia muito bem que isso é algo importante para nós seres humanos. E a primeira bem-aventurança, nós encontramos. Cristo diz o seguinte, ouça. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a maneira pela qual ele começa. Essa é a maneira pela qual ele abre essa mensagem que fala sobre os princípios do reino de Deus. Cristo começa exatamente mencionando bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que Cristo quis dizer por pobre de espírito? Ele, com certeza que ele não estava falando aqui de baixa estima. Ele não estava se referindo a colocar-se por baixo em toda a situação. Jesus, ele não deu a sua vida por algo sem valor, queridos. Ele deu a sua vida por pessoas como você e como eu. Você tem valor.
você é importante, você tem significância. Isso de forma alguma significa que nós somos perfeitos, todos nós erramos, mas Cristo, ao dizer pobre de espírito, Ele não está dizendo aqui que você precisa se rebaixar a cada momento. O que significa ser pobre de espírito? Significa, queridos, depender dEle, de Deus. E sabe o que está por detrás desse termo, pobre de espírito? Ele diz, bem-aventurado o humilde. Ele está falando da humildade. E Cristo fala aqui de nós reconhecermos que somos imperfeitos, que não temos todas as soluções, que não conhecemos todos os caminhos, mas que nós confiamos nele que é perfeito, e nele que tem as respostas, e nele que conhece o caminho que a gente tem que tomar. E talvez seja mais fácil nós entendermos os antônimos, aquilo que é contrário ao pobre de espírito. Sabe quais são os antônimos do humilde? Arrogância, egocentrismo, presunção, insolência, petulância. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traz o mesmo verso. A primeira bem-aventurança da seguinte forma: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Elas reconhecem que não possuem tudo o que precisam. Sabem que precisam de Deus. E essa é uma característica de quem é humilde. É o reconhecimento. Eu preciso dele. A Bíblia Viva, quem sabe traz a tradução que mais se aproxima do termo em si, do seu significado. Diz de maneira clara: muito felizes são os humildes. Assim Cristo começa a mensagem que fala sobre o seu reino. Bem-aventurado é o humilde. E o ponto aqui é o seguinte, queridos: Jesus começa as bem-aventuranças, ouça com atenção, com a principal característica daqueles que entendem, que desejam ter seu coração, que desejam ter seus desejos, sua vontade, de acordo com o plano de Deus. Humildade. E quem sabe aqui já é um momento que eu posso recordar a você o que eu tenho repetidas vezes feito durante essa série. Não se esqueça, você é aquilo que você ama. E a humildade faz parte daquilo que é necessário para que possamos ter nossos desejos, nossa vontade, nossos anseios transformados por Deus. Só que Cristo, Ele não ensinava só da boca para fora. Cristo, quando dava um ensinamento, ele vivia aquilo que Ele ensinava. Então eu mencionei para vocês o ensinamento, agora eu quero mencionar o exemplo. E o exemplo nós encontramos no 13º capítulo do 4º Evangelho, Evangelho segundo João. Certa vez Jesus Cristo chegou em Jerusalém com seus discípulos. E eles se preparavam para celebrar uma festa, a Páscoa. Na verdade, Jesus ele sabia que ele não sairia vivo daquela cidade. Ele sabia que se aproximava o momento da sua morte. E como era costume da época, principalmente por andar em estradas empoeiradas ali com sandálias, alguns deles andavam descalços, sempre quando eles chegavam ao destino e se preparavam para uma refeição, e esse foi o caso, Cristo se preparava com os seus discípulos para a refeição, para a Páscoa, sempre eles lavavam os pés. E era a responsabilidade do anfitrião ali providenciar um lavador de pés. Na verdade, esse trabalho humilhante era sempre feito por um escravo. Era um escravo que lavava os pés das pessoas que chegavam. Na cultura oriental, queridos, os pés fazem parte. Os pés. Eu não sabia isso, só nas viagens que fiz por lá que me falaram, né? Você nunca aponta, por exemplo, a sola do seu pé para uma outra pessoa. Você não senta, cruza as pernas como a gente faz. O que você está fazendo agora aí? Seria um insulto para a senhora que está do seu lado. A gente não sabe, né? Toda essa cultura, mas tudo bem, ele não está fazendo nada para a senhora, não garanto. Só estou dando um exemplo aqui, né? Lá você não faz isso sob hipótese alguma. Você não mostra as solas dos seus pés. É a parte mais desprezível do corpo humano.
Só para você se lembrar, você se lembra da maneira como qual os iraquianos atacaram a estátua de Saddam Hussein? Lembra aquela estátua que eles colocaram uma corrente no pescoço e derrubaram? Você se lembra como é que foi que eles atacaram a estátua depois que ele foi deposto? Eles derrubaram a estátua, eu lembro dessa imagem ao vivo inclusive. Depois que caiu, você se lembra o que eles fizeram? Todo mundo? O que eles fizeram? Cada um foi, tirou o sapato e começaram a bater na estátua. Cada um pegava o seu sapato e batia ali na estátua. Aí, estão vendo? Pisando, porque significa, é um ato de desprezo. Para eles é um ato porque é os pés. Então na cultura oriental, colocar os pés ou sapato em alguém eu desprezo você. E aí para eles foi uma forma de demonstrar indignação. Em algumas culturas do Oriente, queridos, nada, ouçam isso, nada é mais humilhante do que tocar nos pés de alguém. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Naquele momento, os 12 discípulos e o seu mestre Jesus foram chegando. E a atitude de cada um dos discípulos ali, eles começaram a pegar a sua posição ali na mesa. Cada um deles. Você sabe daquela atitude assim que a gente fala assim, escuta, não é comigo não. Sabe quando você está numa mesa, de repente você derruba um copo de água ou de suco na mesa, e ninguém viu, você finge que não foi você? Tá? Não foi comigo não, deixa lá. Eles começaram nessa atitude, eles começaram a chegar, cada um foi tomando o seu lugar, e a maneira pela qual eles faziam, como os pés é a parte mais desprezível, você não coloca os pés para que vejam. Então eles servem a comida, sempre no nível do chão, e eles deitam com os pés para fora e fazem um círculo, é assim que funciona. Colocam o peso no ombro, com os pés para fora. E o que acontece quando eles estão assim? Alguém vem, o escravo, o lavador de pés, vai limpando o pé de um por um antes de comer. Os discípulos chegaram, perceberam que não tinha o escravo e fingiram que nada estava acontecendo. Cada um deles foi e pegou o seu lugar. Mal sabiam ele a lição que aprenderiam naquele instante. Naquele momento, diz o texto bíblico, no verso 2 de João 13, estava sendo servido o jantar. Chegou a um ponto que eles ficaram esperando, nada aconteceu, e aí começaram a servir o jantar. A comida já tinha sido servida. O lava-pés tinha que acontecer antes. Depois que lavavam os pés é que comiam. Mas como ninguém fez coisa alguma, a comida foi servida e eles começaram a comer. Os discípulos estavam tão decididos em não lavar os pés que basicamente eles disseram, pode trazer a comida, estamos com fome, não vamos esperar não. E Cristo só vendo tudo aquilo. Mas de repente, diz o texto bíblico que levantou-se da mesa, quem? Cristo. Levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você consegue, porque a gente lê com olhos ocidentais. A gente não vê tanto, tudo bem, ele era o mestre, mas estava dando uma colher de chá para eles. Você precisa ter em mente o choque, a surpresa. Eu imagino aquele momento, o silêncio, a vergonha de cada um daqueles homens. Momentos antes, quando estavam a caminho de Jerusalém, no caminho eles disputavam entre si quem deles era o maior. Você pode ler o texto. Capítulo 12 de João. Agora o mestre dá a eles a maior lição do que de fato significa ser grande. Jesus, ele chama, queridos, cada um de seus seguidores, você e a mim, agir com bondade e com a atitude de um servo, como nesse momento. Ser diferente dos outros que apenas pensam em si. Ele diz, ame ao seu próximo como você mesmo.
Eu estou chamando cada um dos meus seguidores para que segurem essa toalha, para que tenham disposição de servir, para que sejam humildes. Cristo se coloca ali na posição de um escravo, uma posição desprezível, para que aqueles homens pudessem entender o que de fato é ser humilde. Mas como é que nós podemos viver a experiência da humildade? Quando nós paramos, queridos, e esse é o grande desafio, quando nós paramos de pensar nós mesmos. Quando a gente cede a vez. Quando servimos outras pessoas. Formas práticas de demonstração de bondade, de serviço. São nas coisas mínimas da vida, quando você tem a sua mente, Senhor, me ajude a desenvolver o hábito da humildade. Tenho mencionado a vocês nessa série de que atitudes como essa, bondade, abnegação, a humildade, elas precisam tornar-se hábitos na nossa vida. E um hábito, ele começa a surgir quando você, nas coisas pequenas, começa a praticar. Você precisa praticar. É quando você pode ceder o lugar para alguém. Quem sabe naquele dia que você cede aquela vaga que você estava buscando um tempão no shopping. Você sabe quando acontece? Ou só comigo acontece isso? Você procura, de repente você acha ver alguém que entra na sua frente. E às vezes a gente fica pensando, não, mas isso não é justo. E a gente fica nervoso. E às vezes fica bem nervoso. E às vezes muito nervoso. Deus tem misericórdia de nós. Quando eu penso Cristo ali lavando os pés daqueles discípulos. O Criador desse universo, eles lavando os pés de um ser humano. O que é uma vaga em estacionamento de shopping? O que é o lugar numa fila? O que é, quem sabe, não ser servido como você imaginava? As coisas mínimas da vida, lembre-se disso. Nós podemos aprender a demonstrar verdadeira humildade. Pois, diz o texto bíblico, pois bem, Cristo fala a eles, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Cristo estava naquele momento demonstrando de maneira prática o que era de fato a experiência da humildade. Mas sabe você qual era o tema principal de Jesus nesses últimos momentos ali com seus discípulos, antes da sua morte? Sabe qual é o tema principal? E hoje, uma vez mais, na minha Bíblia eu tenho marcado aí, eu fui lendo versos, exatamente ali em João. Se você abrir a sua Bíblia, você não tem ela agora, mas eu vou abrir a minha, só para que você possa ter uma noção clara do que está acontecendo. E eu menciono a você os capítulos que eu gostaria que você lesse em casa, a partir do capítulo 13 de João, até o final do capítulo 17, do 13 ao 17. O tema que se repete é este: amor. Em 11 versos, dos capítulos 13 a 17, Cristo menciona amor. Pelo tempo, eu não vou ler as 11 citações, mas eu quero ler 3 delas. Exatamente nesse contexto aqui, quando Cristo dá a lição da humildade, o tema que ele fala para os seus discípulos é amor. 15:12 ele diz: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nessa mesma porção bíblica, Cristo diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E logo após a experiência do lava-pés, Cristo dá esse texto extraordinário. Em João capítulo 13 ele diz: um novo mandamento lhes dou:
Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O tema do capítulo 13 a 17 é amor. Por que será que Cristo repetiu tantas vezes esse tema agora? Porque alguém, quando sabe que vai morrer, queridos, tenta naquele instante transmitir a maior lição. Cristo sabia que era o momento de poder passar aos seus discípulos o princípio básico da vida de um discípulo dele. E ali com seus discípulos ele fez questão de mencionar o que era mais importante. E foi dentro desse contexto da importância do amor que Cristo nos deu a maior lição de humildade. Mas na busca por um coração mais amoroso, o desenvolvimento do amor, queridos, que não se orgulha. Quais são alguns dos resultados da humildade e como podemos viver essa experiência em nossa vida? Uma coisa que sempre me preocupa ao falar a vocês é que vocês possam levar para casa aspectos práticos, como poder mudar minha vida através dessa experiência. E nesses minutinhos que ainda nos restam hoje, me permita compartilhar alguns desses importantes aspectos. O que a humildade faz na minha vida, na sua vida? Ser humilde, queridos, me ajuda a vencer o estresse. É verdade. Ser humilde nos ajuda a vencer o estresse, eu vou explicar por quê. Porque quando nós somos humildes, nós não precisamos ter todas as respostas que a vida demanda. Eu começo a perceber que o mundo não depende de mim, que eu posso depositar minha confiança no Criador do Universo. E quando nós somos humildes, nós percebemos que nós não precisamos resolver todos os problemas ao nosso redor. Nós não precisamos viver fingindo aquilo que a gente não sente ou aquilo que a gente não é. Quando nós somos humildes, nós não precisamos aparentar que nós somos perfeitos. Porque não exige que sejamos perfeitos, ao menos aos olhos do mundo, para que nós sejamos seguidores de Deus, vivendo a experiência do amor. Quando nós somos humildes, nós não precisamos tentar ser Deus, assumindo responsabilidades que não são nossas. Quando nós somos humildes, nós aprendemos a descansar, a confiar naquele que é o exemplo supremo de humildade. Aquele que, certo dia disse, aprendei de mim, ouça, porque sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você percebe como é que Jesus faz a conexão entre a atitude de humildade e o seu coração? Tenho mencionado a vocês que nós somos aquilo que amamos, e nossos desejos, nossa vontade vem do nosso coração, algo profundo. E Cristo diz, dentro de mim, o mais profundo. A humildade é conectada com o coração. Os dois sempre estão conectados. E essa realidade nos ensina, queridos, que nós podemos então viver, aprender a viver com essa tensão entre o real e o ideal, sem cair nessa armadilha que a pressão da vida causa e que gera estresse na gente, porque a gente fica buscando ser perfeito. Nesse momento nós aprendemos que nem tudo é do jeito que a gente sonha, nem sempre a gente alcança aquilo que é o ideal da vida, na nossa carreira, na família, no casamento, muito menos o ideal da realidade que está ao nosso redor. Lembre-se que sempre vai haver nessa terra tensão entre o ideal e aquilo que é real. E a grande diferença é que a humildade nos leva a desviar a atenção de nós mesmos. Paramos de olhar em nós e começamos a colocar nossa atenção em Deus. E com essa atitude de humildade, nós aceitamos o fato de que nós podemos seguir a esse Deus, vivendo a experiência de amor, mesmo quando as circunstâncias, as situações não são ideais, porque a gente aprende finalmente a depender de Deus. Geralmente quem tem a tendência a controlar todas as coisas,
tem sérias dificuldades a viver a experiência da humildade. Porque você ainda acha que você é o Deus da sua vida. Quando você é humilde, significa, está nas mãos dele e não na minha. O nível de pressão e o estresse diminui. E queridos, cada vez eu me convenço que nós levamos a vida muito a sério, não levamos Deus a sério como nós deveríamos. Tem momento que o problema é tão grande, eu não sei se você já passou por situações assim, que você olha e diz, não há solução. Já passaram? Alguém já passou assim? Não tem jeito, não, esquece, agora acabou mesmo. E é nesse momento que, se você aprender a depender de Deus, você vai se surpreender. Porque para Ele sempre tem solução. E às vezes Ele permite você entrar numa situação, numa circunstância, para ensinar uma lição a você. E esse é o fato que provavelmente, querido, se torna a essência de grande parte dos nossos problemas, é que a gente não consegue confiar plenamente em Deus. E é por isso que o conselho vem a nós de maneira clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Uma outra versão diz, e tudo mais Ele fará. Aqui está o segredo, que nós precisamos ser humildes. Ouça com atenção. Você precisa ser humilde para entregar sua vida nas mãos de Deus. Só que, nesse momento, nós fazemos exatamente o contrário. Nós vivemos lá fora tentando impressionar as pessoas, tentando de uma forma ou outra conquistar o nosso espaço, e por saber quem nós somos, a gente sabe quem a gente é, né? E quem nós queremos ser, nós geramos estresse na nossa vida, desnecessário. Mas quando nós aprendemos a ser humildes, nós andamos dependendo de Deus, e nesse momento o nosso estresse diminui. E quando o estresse diminui, finalmente você vai conseguir viver a experiência do amor como Deus deseja. Mas isso não é tudo. Uma segunda sugestão a você. Porque quando você de fato entende o que a humildade faz na minha vida e na sua, isso melhora de maneira extraordinária nossos relacionamentos. Quem de vocês aqui gosta de estar do lado de pessoas arrogantes, orgulhosas, que vivem demonstrando serem melhores que os outros? Quem gosta? Sabe quando você tenta contar a história dele, é sempre melhor? Você já sentou na mesa com alguém sentando? É impressionante, né? Sabe o que eu faço agora? Aprendi a lição, fico calado. Não vou ter uma história melhor mesmo, nem para que eu vou tentar, né? Fico caladinho, deixa falar. A gente pede a pizza e acabou. Para que perder tempo? Não adianta. Esse tipo de pessoa que só pensa em si, geralmente é extremamente irritante. Mas a gente não quer falar para ele, né? Mas tem hora que, se é amigo de verdade, eu falo. Mas esse é outro assunto, deixa para outro dia. Ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. E na realidade, esse tipo de pessoa, ela destrói o relacionamento. E geralmente essas pessoas, elas não sabem o que é de fato demonstrar amor. Mas em contrapartida, quantos de nós gostam de estar perto de pessoas que demonstram humildade? Aqueles que não pensam que são os melhores, apesar de muitas vezes serem. Eu sempre admirei professores que têm um conhecimento profundo, mas demonstram humildade. É duro. Uma vez um amigo meu chegou perto de um professor e chamou ele pelo nome, assim, achou que ele já estava chapa dele, né? Um amigão assim, high five, que a gente fala, né? Na hora que chamou o professor pelo nome, falou assim, não, é doutor fulano de tal. Uau, desculpa. Mas tem gente que sabe tanto que você chama ele pelo nome, ele não vai te repreender, porque aprendeu a ser humilde. Esse tipo de pessoa não tenta ficar impressionando outras pessoas. Quando você conta uma história para eles não começam a contar uma outra melhor. Ele te escuta. Resumindo, quando você é humilde, com certeza, você vai começar a desenvolver relacionamentos em todas as áreas que serão melhores. Paulo, ele escreveu, ouça com atenção. Ele diz, não sejam egoístas. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Uau! Sejam humildes, diz ele, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo.
Só que humildade, ouçam bem, não significa inferioridade, significa que você reconhece a importância que existe nas outras pessoas. Significa que você aceita que elas têm o seu valor, são filhos de Deus, que merecem atenção, merecem carinho. E quando você começa a interessar-se pelo bem daqueles que estão ao seu redor, você se torna amável, você se torna prestativo. Quando você para de pensar em você todo o tempo e começa a pensar, como eu posso ser agradável às pessoas? Portanto, o seu relacionamento com aqueles que estão ao seu redor vão gradativamente melhorar. E tudo isso depende dessa atitude. Eu disse a vocês, é uma escolha e é uma prática, um hábito da humildade. Preste bem atenção, você não precisa estar certo toda vez. Eu sei que para alguns é duro escutar isso. Você não precisa ter sempre a razão. Tem momento que você tem razão, mas fique quieto. Só que para ficar quieto tem momento que você tem que ser humilde. E com certeza vai ser muito mais fácil você dizer uma palavrinha que para nós é tão difícil. E só quando a gente começa a desenvolver humildade que a gente consegue falar. Ela assim, parece que não sai, fica... Desculpa, né? Eu errei. O humilde reconhece seus erros. O humilde sabe pedir perdão. Quando nós somos pobres de espírito, a gente não precisa fingir que somos perfeitos. Reduz o nosso estresse, mencionei, e melhora nossos relacionamentos de maneira extraordinária. Por uma simples razão, a pessoa humilde sabe pedir perdão. Eu li anos atrás, e sempre me impressionou isso, sobre Francisco de Assis, que diz que cada vez que alguém chegava e elogiava para manter o método de humildade dele, né? Ele pedia para que os monges chegassem e começassem a dizer os seus defeitos. Aí ele lembrava, realmente eu não sou tanto assim, sou mais assim. Humildade. Só que aqui a gente esbarra num problema que nós precisamos, principalmente nós que somos casados. Ouça bem, não é a sua função ensinar para o seu cônjuge. Alguns acham que é a profissão dele, né? Nasceu para isso, é o meu dom espiritual. Eu preciso ensinar meu cônjuge a ser humilde. Acho que a sua função não é, a sua função é amar essa pessoa. A sua função, meu amigo, é amá-la. Porque somente Deus pode trazer a verdadeira humildade no nosso coração. Humildade melhora nossos relacionamentos quando nós estamos cheios de orgulho. Na realidade, nós achamos que somos melhores que outras pessoas. Qualquer tipo de comentário deixa a gente irritado, isso não é bom. Mas quando nós aprendemos a andar em humildade, no nosso coração, pelo amor, sem precisar andar fingindo, quando nós aprendemos finalmente a viver segundo o sonho de Deus na nossa vida, a depender dEle, plenamente dEle, nós nos tornamos, ouça isso, a gente se torna imune a todo e qualquer tipo de insulto ou agressão, quer seja moral, física ou emocional, por uma simples razão. Além de saber pedir perdão, quem é humilde sabe perdoar, até mesmo a mais dura ofensa. Não acredita? Ouça o que Cristo disse àqueles que o executavam. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que é isso? Humildade. Quando você se depara com uma pessoa que se deixa facilmente abalar pelo criticismo, muito provavelmente essa pessoa ainda não passou pela porta de entrada de um coração transformado pelo amor. Ser humilde em espírito diante de Deus. E finalmente, ser humilde, queridos, me ensina você a depender do poder de Deus. Humildade nos ensina a depender da direção e o poder que vem do alto. Tiago menciona: Deus dá força ao humilde, mas se opõe melhor ao orgulhoso e ao arrogante. Isso, queridos, é sério. Se você tem o poder de Deus na sua vida, a Bíblia diz que o segredo do poder espiritual é andar em humildade de espírito diante de Deus, aceitando o fato que nós dependemos constantemente dEle.
E eu creio que esse é o princípio que vai assegurar, que é o segredo da nossa força, é admitir nossa fraqueza, para que você possa viver essa experiência. O segredo do poder de Deus na nossa vida é admitir a nossa imperfeição. O segredo da vitória é aprender a depender de Deus. A alegria de viver em confiança. O segredo da transformação vem exatamente pelo poder do amor, através dessa característica do amor, que é a humildade. Isso significa que tudo aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós está disponível para aquele que anda em humildade diante de Deus, aquele que entende a sua necessidade de Deus. E aqui a realidade, senhoras e senhores, é que cada um de nós precisa de Jesus Cristo na nossa vida. A grande diferença é que alguns reconhecem essa necessidade e outros não. Só que isso não muda a realidade humana. Todos precisam de Deus. Você precisa de Deus para acordar com vida na manhã seguinte, amanhã, para enfrentar a próxima semana. Mas se você acha que você não precisa de Deus, você vai estar tomando suas decisões sozinhos. Só que o poder de Deus está disponível para você. Você apenas precisa pedir e manter uma atitude de humildade. Como é que o texto diz? Que Deus dá força ao humilde. Deus dá poder a quem é humilde. Mas Ele se opõe em Deus àquele que é orgulhoso, àquele que é arrogante. Deus está pronto para dar força para você, mas você precisa pedir. E você precisa admitir a sua fraqueza, a sua necessidade de ajuda. E se você ao sair daqui hoje disser, quer saber uma coisa? Eu não preciso de Deus. Boa sorte para você. Porque você vai ter que resolver todos os seus problemas com as suas próprias forças, com as suas próprias habilidades, sozinho. E alguns ainda se perguntam, por que a vida nesse mundo é tão cansativa? Por que é tão estressante? Por que a gente não tem energia para nada? Você está lutando sozinho. Está tentando encarar as dificuldades da vida sem a presença de Deus do teu lado. Mas quando você anda diante do Senhor em humildade, você reconhece a sua necessidade, a sua fraqueza, e você pode finalmente dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E finalmente você vai compreender porque Cristo certa vez afirmou, sem mim, nada vocês podem fazer. E quando você e eu tivermos, queridos, essa atitude da humildade, somente então o poder de Deus vai dar para você a força sobrenatural para poder lidar com os problemas e dificuldades do dia a dia, para lidar com o criticismo, para lidar com a ofensa, para lidar com a injustiça, com paz no seu coração. Força para você vencer aquele problema que você não consegue mudar. Mesmo embora você tenha tentado, força para mudar aquela área da sua vida que você não consegue alterar. Força para você recomeçar, quem sabe aquele relacionamento que aparentemente é impossível de ser reatado. Você já tentou tantas vezes, está para desistir? Não desista, você pode ter a força que vem de Deus para se aproximar daquele que te ofendeu. Para que você possa estender a mão. Para pedir perdão? Ou para perdoar aquele que te ofendeu de maneira profunda. E isso, queridos, apenas é possível através da experiência de humildade. E é somente assim que nós podemos sentir e viver o poder de Deus na nossa vida. E ademais, o apóstolo Paulo, ele afirma, entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O desafio é que muitas vezes a gente quer o plano de Deus revelado para nós como um todo. E Deus muitas vezes Ele vai revelando só um pedacinho de cada vez. Vocês se lembram da história do primeiro Natal? Um momento em que, eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar que dentre todas as mulheres que existiam no mundo naquele instante histórico, por que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Por que Ele escolheu uma garota do campo, pobre, sem tradição familiar, sem um sobrenome famoso, simples, para ser a mãe do Salvador do mundo? Por quê? Porque Maria
era, em sua atitude e na sua vida, uma mulher inteiramente humilde. Ela tinha disposição de fazer o que Deus desejasse dela. O anjo se aproximou de Maria e disse mais ou menos assim: escuta, não tem medo, minha filha. Deus escolheu você. Para quê? Para que você seja o canal de contato entre o divino e o humano. Para que você seja a mãe do Filho de Deus. Não tenha medo, diz Gabriel a Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Naquele momento Maria ela sequer podia imaginar o que Deus tinha preparado para ela. Meses depois, Deus ia dirigi-la até Nazaré. Seu filho ia nascer num estábulo, numa manjedoura, num coxo onde as vacas comiam. Não tinha como ter uma experiência mais humilde que essa. Só que isso não é tudo, né? Ouça, como? Ela pergunta, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Nunca conheci homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. A gente pode até imaginar, queridos, o anjo aqui, dizendo: Maria, é o seguinte, o que vai acontecer com você nunca aconteceu com ninguém. As pessoas vão julgar você, Maria. As pessoas vão pensar que você é uma mulher de moral dúbia. Vão fazer fofoca de você. Vão te rejeitar. Maria, não vão acreditar. Maria, não vai ser fácil. Lembra da resposta dela a Gabriel? Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso, queridos, é depender de Deus. Isso é entregar a vida completamente a Deus. Isso é humildade. Isso é um coração transformado pelo amor. Você e eu somos o que amamos. Só que para amar como Deus deseja, nós precisamos caminhar pela estrada da humildade. E é por essa razão que certa vez Jesus Cristo fez um dos mais lindos convites que nós encontramos na Bíblia. Ele disse: se alguém quiser, desejar acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que você acha que significa, nesse convite de Cristo, o negar-se a si mesmo? É o primeiro passo. Ele diz: se alguém quiser, se alguém desejar vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro passo. Interessante, não? No seu sermão mais importante, o primeiro ensinamento foi exatamente a mesma coisa. Seja pobre de espírito, seja humilde. E é isso mesmo, negar-se a si mesmo é ser humilde. Percebe? Para sermos verdadeiros seguidores de Jesus, nós precisamos não apenas compreender, mas acima de tudo, viver a experiência da humildade. Uma escolha em servir. Uma escolha em depender. Uma escolha em entregar-se. Uma escolha em segurar na sua mão uma toalha. Andar por esse mundo segurando uma toalha. E pergunte para você mesmo nesse momento: onde eu posso praticar humildade?
Quem sabe ainda essa semana. Como posso depender mais de Deus na minha vida? Só há um caminho. O caminho do amor. Só há um caminho. O caminho do amor. E nunca, nunca, nunca se esqueça. Você é aquilo que ama. Quer você queira ou não, você é aquilo que ama. Bom Deus. Pai, tem misericórdia de nós. E nos perdoe, Senhor, nos momentos de nossa vida, que ao invés de termos tido uma atitude de humildade, fizemos exatamente o contrário. Nos perdoe, Senhor, quando o orgulho foi mais forte. Nos perdoe, Senhor, quando a arrogância foi mais forte. Nos perdoe, Senhor, quando a presunção foi mais forte. Nos perdoe, Senhor, quando nós pensávamos que éramos melhores, mais fortes. Ajuda-nos, Senhor, aqui, olhando para o ensinamento e para o exemplo de Jesus Cristo. Que a gente saia por esse mundo, Pai, com uma toalha na mão. Vivendo a humildade, que é reflexo de um coração mudado e transformado pela presença de Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, faça o que for necessário. Ensina-nos, Senhor, a experiência da humildade e que possamos assim viver. Que as pessoas percebam que somos diferentes, porque não mais pensamos em nós em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos. E isso suplico a Ti em nome dEle. O exemplo absoluto de humildade. Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.